Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Owner Serviço e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro Rei de 12 da Mebo Games com a editora Corax. É um jogo de mais ou menos de 15 minutos, de 2 a 4 jogadores com uma idade média superior a 10 anos. E neste jogo o nosso objetivo é termos um exército, e o exército é igual para todos, composto por 7 cartas, cada carta tem uma habilidade especial, é uma criatura com uma habilidade especial. E o nosso objetivo é usar essas criaturas para alterar, modificar o nosso dado e o dado dos oponentes. O dado que tiver mais valor ganha pontos, quem tiver mais pontos ganha o jogo. Simples. Vamos a um pequeno tutorial e já voltamos. Portanto, temos aqui um setup para 3 jogadores. O setup para principiantes está indicado no livro de instruções e tem um número de criaturas específico. São sempre 7 cartas na mão, mas vocês, com alguma experiência já de jogo, podem fazer o vosso próprio setup. Têm a obrigatoriedade de ter sempre esta carta, o cavaleiro, e 2 cartas com este símbolo de dado. Pode ser assim ou pode ser assim. Isto apenas significa que estas cartas com o símbolo de dado mexem fisicamente no dado, alteram os valores do dado, ok? Portanto, temos o setup inicial, que é este, é igual para todos os jogadores, portanto existem no jogo todo 17 cartas, 4 de cada, porque isto dá até 4 jogadores. Portanto, o setup inicial é este e é igual para todos. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo, tenho aqui a carta de referência, que é uma para cada jogador, em português de um lado e em espanhol do outro. O objetivo do jogo é, temos várias rondas e as rondas estão divididas por turnos. Cada turno representa uma carta diferente e uma carta é uma jogada, ok? No fim de cada ronda, quem tiver mais pontos ganha a ronda. Quem ganhar 2 rondas ganha o jogo, ok? Mas vamos detalhar mais as fases de jogo. Portanto, esta é a minha mão, a mão dos meus oponentes é igual, isto é como um jogo de xadrez, temos todas as mesmas peças. O que temos que fazer todos é lançar o dado ao mesmo tempo. Portanto, a mim calhou-me um 5, o meu oponente um 11 e o meu outro oponente um 9. Vamos agora jogar cartas que vão alterar os dados, vão bloquear os oponentes, vão mudar a ordem de vitória, porque quem ganha é quem tem o dado com o valor maior. Mas, atenção que eu posso usar uma carta que altera a ordem, ou seja, quem ganha é quem tem o dado mais pequeno, ok? Vamos escolher todos uma carta e colocá-la à nossa frente virada para baixo. Eu vou escolher já o cavaleiro, ok? E viro para baixo. Os outros 2 oponentes fazem exatamente a mesma coisa. Escolhem da sua mão uma carta e colocam à sua frente. Este jogador faz o mesmo. Revelamos as cartas ao mesmo tempo. E isto foi o que foi jogado. Portanto, eu joguei o cavaleiro, que faz o seguinte. Temos aqui o texto em espanhol e o texto em português. Neste turno, quem tiver o valor mais baixo do dado é o vencedor. Quem tiver o segundo mais baixo fica com o segundo lugar. Portanto, se olharmos para a mesa, quem tem o valor mais baixo sou eu com um 5. Portanto, aqui inverte-se a ordem. Eu mudei a regra do jogo para este turno e então os meus 2 adversários jogaram esta carta que diz: dobra o valor do teu dado. Ou seja, o jogador que tinha um 11 passa para um 22 e o jogador que tinha um 9 passa para um 18. O que é que acontece? Como tem 2 cartas iguais, elas anulam-se, ficam anuladas. Isto acontece com todas as cartas. Sempre que alguém jogar uma carta igual, essas 2 cartas anulam-se. E é o que acontece. Nada se altera. O mesmo acontece aos dados. Se quando lançássemos os dados tivéssemos valores iguais, esses valores eram anulados. Já aplicámos os efeitos das cartas. Comparamos os valores dos dados, nada se alterou, fica tudo igual, não se cancelam, porque são todos valores diferentes, e pontua com valores de vitória. Portanto, 2 pontos para o primeiro jogador, que neste caso sou eu, porque eu mudei as regras, e 1 ponto para quem fica em segundo lugar, que neste caso é este jogador com um 9. Estas cartas são descartadas, eu costumo virá-las para baixo, e já não podem ser jogadas. E vamos jogando assim sucessivamente até um jogador ter uma carta na mão. Quando ele tiver só uma carta na mão, ganha quem tiver mais pontos aqui à frente. Se houver 2 jogadores, por exemplo, neste caso, vamos supor que já tínhamos jogado as nossas cartas todas e só já tínhamos uma carta na mão. O jogo acaba, ok? Portanto, 7 cartas dá 6 rondas. Íamos comparar os nossos valores e eu tinha acabado esta ronda com 3 pontos, este jogador com 3 pontos e este jogador com 2 pontos. Como temos pontos iguais, apesar de estarmos em primeiro, nós anulamos-nos um ao outro e quem ganha é ele, ok? Ele fica com a primeira vitória do jogo. Se fosse, por exemplo, assim, eu tinha 4, ele tinha 3, ele tinha 2, ganhava eu, ok? Porque não há empate. Tudo o que é
Cartas iguais, dados de valor igual ou pontuações iguais são anuladas. Portanto, a primeira ronda já terminou, já comparámos os valores, ganhei eu. Como ganhei eu, tenho que escolher uma carta das minhas, uma qualquer que eu queira, e esta carta vai ficar bloqueada para a próxima ronda. Uma espécie de handicap, uma espécie de... uma forma de dar uma vantagem àqueles que estão a perder. Portanto, eu escolhi esta, faz de conta, colocava debaixo daqui do meu dado. Ok? Esta carta... eu tenho menos uma, portanto, todos descartávamos as nossas pontuações. Estas cartas, como eles não são os vencedores, voltavam para a mão do respectivo dono e lançávamos novamente os dados para uma segunda ronda. Portanto, agora calhou-me um 3, calhou-lhe novamente um 11 e calhou-lhe um 2. E agora jogávamos todos novamente e eu tinha o handicap de ter menos uma carta. Ou seja, se tudo corresse bem, tendo 6 cartas na mão, haveria só 5 rondas, porque quando alguém tem só uma carta na mão, o jogo acaba, e neste caso serei eu que tenho menos uma, não é? Serei eu, de certeza, que vou terminar o jogo. E era novamente a mesma coisa, jogávamos cartas ao mesmo tempo, anulávamos, usávamos os efeitos, trocávamos os dados. Por exemplo, posso-vos mostrar aqui esta. Esta diz o seguinte: o valor do teu dado é 12. Se a face do teu dado mostrar um 12, depois de todos os efeitos, o valor do teu dado passa a ser 1. Ou seja, eu não mexo no dado, eu vou para este turno e fingir que o meu dado é 12, ok? Mas se o meu dado já for um 12, no fim do turno e eu tiver jogado esta carta, passa a ser 1. Imagina que há alguém que usa um feitiço de uma criatura deles para transformar o meu dado num 12. Transformando o dado no 12, com o Golem em jogo, isto passa a ser 1, ok? Vamos supor, vamos-me aqui dar outro exemplo. Faz conta que eu tenho aqui um 12, ou um 8, vá. Faz conta que eu tenho aqui um 8. E esta carta diz o seguinte: roda o teu dado para qualquer um dos 5 lados adjacentes. Portanto, como vocês podem ver aí na câmara, os lados adjacentes são um 7, um 2, um 4, um 10 e um 12. Portanto, se não houver ali nenhuma alteração nas regras por parte do meu oponente, eu iria transformar isto num 12, na esperança que fosse o número mais alto. Ok? Mais um exemplo. Imaginem que eu tenho aqui um 3. Faz conta que o meu dado era um 3. Acrescenta mais 7 ao valor do teu dado. Portanto, o meu dado mantém-se um 3, mas mais 7 passa a ser 10. E existem muitas outras combinações. Existem 17 criaturas para vocês poderem fazer o vosso próprio baralho. Atenção, as cartas têm que ser, independentemente das criaturas e da combinação que vocês façam, seja aleatória ou vocês escolham as criaturas, tem que ser igual para todos os jogadores, para não haver desvantagens. E de forma muito simples e concisa, é assim que se joga o Rei de 12. Como puderam ver, o jogo é bastante simples e tem bastante potencial. Eu adorei as ilustrações, as cartas tipo tarot são muito bonitas, o material da carta não será o mais resistente e estamos a mexer muito nas cartas. Eu, como sou muito das mãos, vou ter que comprar sleeves de tarot para este jogo. Não é que as cartas sejam de má qualidade, que não são, mas não são aquelas meio plastificadas, ok? Mais rijas. Portanto, e como é cartas brancas, cuidado que elas poderão sujar com facilidade. Aconselho, no meu ver, é obrigatório as sleeves. As cartas brancas sujam-se com muita facilidade. Os poderes das cartas são bastante interessantes e isto é um jogo que facilmente se consegue fazer torneios. Mas tive 3 experiências diferentes com este jogo, a 2, a 3 e a 4 jogadores. A 2 jogadores é, para mim, a vertente mais estratégica. Conseguimos identificar ou até antecipar o que o oponente poderá jogar e é quase um jogo de xadrez. Um contra o outro, temos o mesmo exército, é só começar a fazer contas do que é que ele poderá jogar, o que é que ele já jogou. Portanto, para torneios é muito mais intenso. A 3 jogadores achei bastante equilibrado também. Já há um bocadinho de caos, porque podemos jogar a mesma coisa, já temos mais cartas para decorar, podemos nos anular um ao outro, tanto no dado como nas cartas. A 4 jogadores achei muito aleatório e muito caótico, ok? Quase que não vale a pena estar a fazer esta estratégia com 4 jogadores, porque é muito difícil de conseguirmos que a nossa estratégia ganhe. É mesmo muito caótico e talvez não agrada toda a gente a 4 jogadores, ok? Tem a vantagem de ter, penso eu, 17 criaturas diferentes, não sei se foi em erro. O jogo base tem menos, porque eu tenho 4 criaturas que vieram numa expansão. Essa expansão está no site, se vocês encomendarem no site da Mebo, vão ganhar a expansão dos animais, que é o mamute, penso eu que é o sapo e penso eu que é a preguiça. Essa expansão tem mais cartas e se comprarem no site da Mebo podem adquirir essa expansão, ok? Portanto, comprem por lá que sempre ganham mais qualquer coisinha. Mas o facto de ter cerca de, se não estou em erro, 17 criaturas, faz com que haja muita variedade no jogo e nenhuma partida, se estiverem sempre a trocar as criaturas, nenhuma partida é igual.
aconselho 2 jogadores, 3 mais ou menos, 4 já não aconselho, a não ser que seja uma coisa que não é preciso pensar muito e só se estão ali na galhofa com os amigos. Mas a 2 jogadores, isto está aqui um jogo para torneios e leva o selo de recomendação da Zombie TV. Pessoal, já sabem, somos criadores de conteúdos independentes, precisamos do vosso apoio, subscrevam o canal para não perderem nenhum vídeo, nenhuma live. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.